os escritos de um profeta antigo. Porque por mais que ele fala para a nossa realidade, ele fala mais sobre a sua realidade. E a Bíblia, ela pode ser interpretada de qualquer maneira. Olha o tanto de igreja que existe hoje. Todas têm uma interpretação. Uns leem e acreditam que o domingo deve ser guardado. Outros leem, acreditam que a tribulação vai ser depois que o povo vai ser arrebatado. Falsas interpretações. Então eu volto a afirmar, não é difícil aceitar um profeta antigo. O difícil é aceitar um profeta atual, que fala com clareza sobre os problemas da atualidade. E uma das coisas que Ellen White frisa no Grande Conflito é um subtítulo de um dos textos dela. A verdade é rejeitada porque envolve sacrifício. Envolve sacrifício. Então, assim, qual é a realidade que Jesus estava falando aqui no texto? Eles ornamentavam o túmulo dos profetas, mas os profetas da sua atualidade, eles perseguiam, eles matavam. Aí Jesus falava assim, olha, se nós tivéssemos vivido no tempo deles, nós não teríamos feito aquilo, né? Matou os profetas, tadinho, gente, bora ornamentar o túmulo dele aqui. Mas os da geração deles, eles perseguiam, eles matavam. E Jesus pronunciou uma sentença, né? Esse texto ele foi escrito, a gente tirou lições para a nossa vida hoje, mas foi escrito para o povo judeu. Pronunciou uma sentença muito dura, né? Ele fala assim, olha, o sangue de todos os profetas aqui morreram, vão recair sobre essa geração. E recaiu. Jerusalém foi destruída. O povo judeu quase deixou de existir. 1 milhão de pessoas morreram em questão de poucos meses. Os romanos vieram, invadiram a cidade e houve um massacre terrível. Mas por quê? Porque Deus é mau? Não. Porque eles rejeitaram a Deus. Porque eles rejeitaram a verdade. E é uma coisa que eu até falei no último sábado. Quando a gente rejeita a Deus, a gente automaticamente está se posicionando do lado do inimigo de Deus. Quem foi que fez essa carnificina lá em Jerusalém? Foi Deus? Não. Foi o inimigo de Deus. O que Deus podia fazer? Ele chamou, ele insistiu. O povo escolheu o lado rebelde. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto? Vou fazer uma pergunta para vocês. Segundo as palavras de Jesus, eu vou destacar aqui alguns versos. Verso 34. Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Agora o verso 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Segundo esses textos que a gente leu, na opinião de vocês, só haveria profetas nos tempos da Bíblia ou haveria profetas depois dos tempos bíblicos? Com certeza. Sempre Deus vai usar alguém para levar uma mensagem. Quando Deus quer levar uma mensagem, Ele vai usar alguém, né? Existe controvérsia no meio cristão com relação a isso. Mas qual é a posição da igreja adventista? Qual é a nossa doutrina, né? Qual é a nossa crença? A gente acredita que existem profetas dos tempos bíblicos até a volta de Jesus. O dom de profecia permanece. Glória a Deus. Alguns foi uma profetisa. João Hus, vocês lembram que eu falei de João Hus na lição? Lembra que
ele mandou a carta para um amigo dele dizendo que Deus confortou muito ele. Um dos confortos que ele recebeu foi que a causa que ele batalhou, que ele sofreu, que ele morreu por ela, iria vencer, a causa da verdade. E Deus mostrou isso para ele em visão. Foi o conforto que ele recebeu. João Luz era profeta. Ele tinha o dom profético, ele tinha visões, ele tinha revelações de Deus. Aí tem uma pergunta. Deus, ele só se comunica com adventistas, sim ou não? Não. Não. Florence Nightingale, a mãe da enfermagem moderna, sabe o que ela diz? Está escrito nos escritos dela. Ela já viveu alguns séculos atrás. Ela fala o seguinte: Deus falou-me e convocou-me a servir. Quem ouve a voz de Deus, quem fala o que Deus lhe falou, é um profeta. É um profeta. E claro, a mais conhecida da Igreja Adventista, Ellen White, foi profetisa. Teve mais de 2.500 visões. Sonhos proféticos, recebia visita de anjos, o próprio Jesus vinha ter com ela. Quem rejeita os profetas são aqueles que não querem aceitar a mensagem que o profeta está dando. Exatamente. E a gente vai ler um outro texto que fala sobre isso.